A paz do Senhor e uma boa tarde de vitória para todos meus irmãos. Vou deixar uma palavra para a tua meditação na tarde de hoje. Lucas, capítulo 22, o verso 7. O verso 7 tem um título, um pretinho, que diz a Santa Ceia do Senhor. Verso 7 diz assim, ó: Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importa sacrificar a Páscoa. Vendo que o verso 7 está dizendo que chegou o dia. Chegou o dia, está chegando o momento, a hora de quê? De sacrificar a Páscoa, de fazer a Páscoa. Chegou aquele dia. Aí agora, o verso 8, os discípulos vão perguntar para Jesus algo. E eles lhe disseram: onde quereis que preparemos? Eles estão dizendo: Senhor, onde tu quer que nós preparemos a Páscoa? Aí o verso 9, o verso 10. E ele disse: Ide, e eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, e segue-o até a sua casa. Em que ele entrar, eles perguntaram para Jesus aonde eles iam preparar a Páscoa, para eles poderem celebrar aquela cerimônia da Páscoa. Aí Jesus falou para eles: ó, ide até a cidade, e lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Não sei se levando na cabeça, não sei se levando. Jesus falou assim: ide, e lá vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. E quando vocês verem esse homem, segue ele. Vai seguindo esse homem. Vai seguindo a ele. Até onde ele entrar, você entra. Quando ele entrar na casa, vocês entram dentro da casa. Repare que o verso 7 está dizendo que é o dia da cidade de sacrificar a Páscoa. Jerusalém está lotada de gente. A cidade está um alvoroço, porque isso aqui é uma celebração anual, que ele sacrificava a Páscoa. Vinha gente de tudo quanto é lugar sacrificar a Páscoa, participar daquele momento. Agora Jesus manda os discípulos entrar na cidade e seguir um homem na cidade lotada. E Jesus diz a característica dele: ele vai estar carregando um cântaro de água. Quando você chegar dentro da cidade lotada, tu vai ver alguém que vai chamar a tua atenção, porque Jesus vai dar a direção a eles. Não sei se era comum, eu não sei se era normal, mas Jesus diz: você vai encontrar um homem, lá está cheio de homem, mas não é qualquer homem. Jesus está dizendo: você vai encontrar um homem carregando um cântaro d'água, e aí vocês seguem ele, vai seguindo, deixa ele te ver não, vai seguindo ele. Porque por onde ele ir, tu vai indo e tu vai chegar onde Jesus quer que prepare a Páscoa do Senhor. Coisa linda a palavra de Deus, meus amados irmãos. Jesus está dando a direção para eles. A cidade está lotada, mas eles estão com direção. Lá tem muitos homens, mas eles estão com direção, que eles vão seguir aquilo que Jesus deixou para eles. Preste atenção. Vocês vão encontrar um, e esse um está carregando cântaro de água. Eu não sei se tinha mais, eu não sei. Mas o que Jesus está dando a direção, e Jesus não deixa ninguém perdido, porque Jesus dá a direção, Jesus está guiando eles. E Jesus diz: quando vocês encontrar esse homem, vocês entram dentro da casa dele. E quando vocês entrar, aí o verso 11, ó, direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazeis os preparativos. Jesus disse: quando vocês disser para ele aonde está, ele vai te mostrar. Eu não sei se Jesus falou com ele antes. Eu não sei se Deus falou como que Deus falou para Elias: olha, levanta e eu vou e vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma mulher que te sustente. A gente não vê essa mulher recebendo ordem, mas ela já está esperando Elias, porque Deus disse: eu ordenei.
vai pro ribeiro, porque lá Jesus deu ordem aos corvos. Então, Jesus já falou, vai, segue esse homem, diz para ele, o mestre mandou perguntar onde está o aposento. Quando eles perguntaram, ele vai te mostrar, porque já está tudo preparado, mobiliado, tudo preparado, aguardando esse momento. E quando eles perguntam, o homem vai mostrar para eles, porque o homem já está aguardando aquele momento. Amém? E olha o verso 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e aí fazeis os preparativos. Agora se prepare, porque é aí o lugar. O lugar você está direcionado nesse lugar, aonde Jesus está dizendo, é aí que vai ser a ceia, que você vai preparar. Então olha o 13. Indo eles, chegaram com ele como ele havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. 14. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Verso 15. Aí preparou a Páscoa, preparou tudo. Aí no verso 15, olha que coisa linda. Agora ele senta à mesa. O verso 15 diz, e disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Jesus senta à mesa e diz para eles, eu desejei tanto esse momento, eu desejei tanto chegar essa hora de sentar à mesa para se alimentar, para cear com vocês, antes que eu padeça. Jesus falando, isso aqui antes de Jesus ir para a cruz, antes daquele todo sofrimento, isso aqui foi a última Páscoa, e aqui Jesus vai constituir a Santa Ceia, dizendo assim, ó, então tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai, e o repartiu entre vós. O verso 18, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Jesus disse para eles que não ia beber mais aquilo ali, porque aquilo ali ia ser a última ceia de Jesus ali com eles ali, a Páscoa. Porque depois vai se cumprir isso lá na glória. Ele está me esperando e te esperando. Então, aleluia, fazeis isso todas as vezes em memória de Jesus Cristo até que ele volte. Olha o verso 19. Então, tomando o pão e havendo dado graça, o partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isso toda vezes em memória de mim. Fazeis isso em memória de mim. Ei, isso aqui não é o Fábio que está falando. Isso aqui é Jesus dando a eles e dizendo, olha, dando o pão e dizendo, isso é o meu corpo, que é dado, que é entregue por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, disse Jesus. Não é memória do seu pastor, é memória de Jesus. Não foi eu que paguei o preço por cada um. Não foi o homem, foi Jesus que pagou o alto preço. E ele diz, olha, fazeis isso todas as vezes em memória de mim. É em memória de Jesus Cristo que a gente sentamos para cear, para nos alimentar, porque foi uma ordenância. Foi algo que ele deixou, como está escrito no livro de Coríntios. O que eu recebi do Senhor, disse o apóstolo Paulo, isso eu vos ensinei, isso eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu, dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo que é entregue, que é partido por vós. Fazeis isso todas as vezes que comei em memória de Jesus Cristo. Vamos lá, minha gente. Verso 19. Então, tomando o pão e havendo dado graça, partiu e disse-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazeis isso todas as vezes em memória de mim. Olha o verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice e, tendo dado graça, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
depois da Páscoa, depois de ter ceado, comido, depois de Jesus dar o pão e dizer, esse é o meu corpo que é entregue, agora Jesus vai pegar o cálice. Semelhantemente, depois de ter ceado, pegou o cálice. E havendo dado graça, ele diz, olha, pois, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Olha aqui o Novo Testamento. Olha ele está na Páscoa. E agora ele vai dar o cálice. Esse é o Novo Testamento, que vai ser o que é derramado por vós, o sangue naquela cruz derramado. O sangue que aquele povo dizia, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu costumo dizer que o sangue derramado, para aqueles que crê, que o aceitam, é sangue da salvação, sangue que nos purifica, sangue que nos livrou do pecado, da condenação eterna. E para aqueles que desprezam, de acordo com João 3,16 em diante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que não crê no sangue, no unigênito, no Filho de Deus, esse já está condenado. Aquele que despreza o sangue, aquele que despreza o sacrifício de Cristo, aquele que despreza que o Senhor, ele veio, venceu, aniquilou o pecado na carne, ele venceu o pecado, sendo carne, mas não pecou em nenhum dos pecados que a carne traz. Ele venceu a morte por mim e por você. E ele está dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento. Fazeis isso todas as vezes que beber, em memória de mim, disse Jesus. É em memória de Jesus? Em memória de Jesus Cristo? Se é ele dizendo, fazeis isso em memória de mim. Verso 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Verso 22. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem que porque é traído. O Filho do Homem vai ser entregue como que está escrito. Vai acontecer porque está escrito nas Escrituras. Quando Pedro falou assim, Jesus, eu vou morrer no teu lugar. Jesus vai falar, para trás de mim, Satanás. Porque quem estava usando aquela fala não era Pedro normalmente. Jesus dizia, para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Jesus ia aí para poder nos salvar, nos dar vida eterna. E Pedro, eu vou no teu lugar, eu morro por ti, morria nada. Jesus vai dizer, não morria nada. Ô Pedro, dá licença. Primeira oportunidade, ele, depois da convenção, é porque tem muita gente que está andando com Jesus e ainda precisava ser convertido. Pedro estava com Jesus, mas ele diz, olha, como te converter, Pedro? Confirma os teus irmãos. Pedro estava dizendo ali que ele, Senhor, eu vou morrer, eu vou ao teu lugar. Jesus diz, não, Pedro, para trás de mim, Satanás agora, porque está escrito. Então aqui Jesus está dizendo que o Filho do Homem vai porque está escrito dessa forma. Mas ai daquele por quem é traído o Filho do Homem. Então Jesus está deixando escrito a situação. E comeram e perguntaram entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Aí ficou aquela pergunta no ar, aquela coisa no ar lá, qual deles ia ser o traidor. Aí um pergunta, sou eu, porventura sou eu, sei o quê. Aí tem algumas passagens que você vê Judas perguntando, Senhor, sou eu? Aí Jesus diz, tu o disseste. Todos perguntaram, Senhor, quem vai ser? Aí Jesus diz, aquele que para comer, botar a mão comigo ao prato, aquele que está comigo. Jesus vai falar ali. Agora Judas pergunta, Senhor, porventura sou eu, mestre? Jesus diz para ele, tu perguntaste, ou tu o disseste? Tu o disseste, Jesus responde. Então a resposta está para ele. E ele sabia.
dentro do coração dele. Porque eu costumo dizer que abaixo do Senhor, abaixo dele, não tem ninguém que me conhece melhor do que eu mesmo. Tem ninguém que sabe o que eu estou pensando. Eu sei que Deus sabe muito mais abaixo dele. Abaixo dele. Porque eu estou abaixo, ele sabe até o que eu vai vir antes de eu pensar. Eu só sei se eu estou pensando, mas ele sabe até antes de eu pensar, ele já sabe o que eu vou pensar. Eu vou falar, ele já sabe antes de eu falar o que eu vou falar. Então, não tem ninguém que me conhece melhor do que eu mesmo depois de Cristo Jesus. Porque ele me conhece bem mais do que eu, porque às vezes eu penso que me conheço e às vezes eu nem me conheço direito. Porque tem cada situação que eu falo, meu Deus, sou eu mesmo. Tem cada situação que você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha essa coragem, eu nem sabia que eu tinha essa potencialidade, eu nem sabia que eu tinha isso dentro de mim. Está se conhecendo. Então ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Mas quando ele diz para Judas, tu o disseste, Judas pergunta, sou eu, Rabi? Ele não sabe, ele já tinha vendido. E ele tem coragem de perguntar. Ainda tem coragem de dizer, é comigo essa palavra? Ah, meu Deus, Senhor, sou eu? Jesus falou, tu o disseste. Jesus falou para ele. Então, está escrito a palavra de Deus. Medita nessa boa palavra. Medita na palavra do Senhor. Olha, a gente se alimenta para poder, aleluia, nós pegar vitamina para o nosso corpo físico. Porque se a gente não se alimentar, vai ficando, alguns dias a gente até aguenta e levando sem se alimentar, ou talvez bebendo água, ou enganando o estômago. Mas isso vai trazer fraqueza. Isso vai perder seu peso, isso vai abaixar a tua imunidade, vai ficar mais vulnerável às doenças, às enfermidades, à situação. Então precisamos de cuidar do nosso corpo físico, com os alimentos, com as coisas, né? Você sabe. Oh, meu Deus do céu, por que nós não se preocupamos em cuidar também da nossa vida espiritual? Isso que é alimento, irmão. Se alimenta para nossas vidas, a palavra de Deus. Se alimentar com as coisas do Senhor. Se alimentar com as coisas do alto. Se alimentar com as coisas de Deus. Porque quando nós alimenta mais a carne vai estar mais forte. E quando a gente alimenta o espírito com as coisas do Senhor, não vai ter muito vazão para... Agora não é para carne, alimento físico não, tá? Agora é para a natureza da carne, que só pensa em pecar, que só pensa aquilo que eu quero fazer de bem eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Talvez por aí, né? Então precisamos estar nos alimentando, palavra, oração, jejum, propósito com Deus. Precisamos disso para sobreviver nessa terra, com uma vida saudável. Porque paramos com tudo isso e a tendência é nós ficar fraco, vulnerável. Não é que a gente quer parar, não. É que vai ficando fraco, porque vamos se alimentando pouco das coisas do alto, das coisas do reino de Deus. Deixa o Espírito do Senhor falar o teu coração. Deixa o Espírito de Deus entrar, encher o teu ser. Porque aí não vai ter mágoa, rancor, ódio. Tudo isso o Espírito Santo, ele limpa, ele nos trata. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Tem coisas que eu costumo dizer que é melhor deixar de lado. Pensa como que Jesus faria. Jesus disse, os antigos diz para você que amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o teu inimigo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E ele não manda odiar ninguém, odiar os teus inimigos. Ore pelos teus inimigos. Ele diz, amai os teus inimigos. Jesus vem trazer um novo mandamento, né? Juntar com o que está escrito e dizer amai o teu próximo como a ti mesmo. Se teu inimigo tiver fome, dá ele pedra. Não, Jesus dá ele de comer. Inimigo Satanás não, Satanás tem que tomar pedrada em nome de Jesus. Inimigo, teu inimigo tiver sede, dá ele de beber.
Porque disse que era para amar o seu próximo, mas odiar o seu inimigo. Jesus não ensinou a odiar. Jesus não mandou essas coisas, não. Se teu inimigo te bater, bate também na cara dele, corta a orelha dele. Jesus diz, não, se te bater, dá outra face. No símbolo aqui é pejorativo, não sei como se diz muito essa situação. Jesus não ensinou a gente, não, se te bater, dente por dente, matou, mata ele também. Fez mal, faz mal a ele também. Jesus diz, vê-se o bem com o mal. Jesus, ele veio, o evangelho de Jesus é isso. Se te caminhar, pedir para te caminhar 100, vai com ele vai com ele mais 2, vai com ele mais um pouco. Jesus é maravilhoso, meus filhos. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Se nós se alimentar dessa palavra, independente das situações, vamos permanecer firmes. Fica com Deus, que o Espírito do Senhor fale melhor ao teu coração. Lucas 22, verso 7 em diante. Deus te abençoe, em nome de Jesus.